Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel, tratando da obra Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos tratar da lição 136, cujo título é Coisas Terrestres e Celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como vereis se vos falar das celestiais? Jesus, em João, capítulo 3, versículo 12. E Emmanuel vai comentando essa passagem e começa dizendo: no intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. E isso é uma verdade. Hoje em dia, no movimento espírita, e nós todos sabemos disso, nós reclamamos. Não, os espíritos não foram criados, poderia ter falado isso, como ele diz depois aqui, né? Podiam ser mais claros quanto como é que é a vida no mundo espiritual, podiam trazer descobertas, podiam ajudar na cura do Covid, eu ouvi isso, podiam ajudar a evitar as bactérias, as doenças, podiam facilitar a vida, podiam falar daquilo que me esperava no futuro de uma forma mais clara, e nós vamos fazendo esses desvios e distorcemos a relação com o mundo espiritual. Por isso que essa lição de Emmanuel é importante. E aí a fala de Jesus é muito atual, aliás, não poderia deixar de ser diferente. E Jesus disse: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, muitas vezes, nós falamos dos cientistas, por que não voltam, não se identificam. Enfim, nós cobramos do mundo espiritual uma série de coisas. Mas, Emmanuel diz, são esses os argumentos apressados da preguiça humana. Porque ele diz, se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e não foram ouvidos, o que viria a acontecer se esquecessem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? Mais pura verdade. O que está do lado de nós que nós não fazemos? Esse curso metódico que eles estão falando. Allan Kardec. A maioria das pessoas não estudou Allan Kardec. Não lê as obras da doutrina espírita, não participa de estudos, não ouve as palestras, não se aplica ao trabalho, não fez aquilo que está no campo terrestre. Como é que vai saber, ou cobrar, ou querer saber de coisas, inovações, informações prematuras que poderiam levar ao não entendimento? Eu me recordo que quando Francisco Cândido Xavier enviou para a FEB o Nosso Lar psicografado, que hoje todo mundo adora a obra Nosso Lar, a FEB não queria publicar. E André Luiz foi obrigado a retirar alguns capítulos que falavam de coisas, porque o próprio presidente da FEB, na época, e os que fizeram análise da obra tinham dificuldade de entender. Então, o Emmanuel recomendou ao André Luiz: retira, publica o que dá para ser publicado. E depois daquelas informações, André Luiz diluiu nas demais obras que ele publicou da série Nosso Lar. Então, por que os homens não entenderam isso? Porque não estão preparados, nós não estamos preparados. E aí Emmanuel diz, dentro desse raciocínio, é necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a tarear a própria glória. Tarear a própria glória. Tarear é desbastar, bater com o martelo e a talhadeira para poder desbastar as nossas deficiências, pelo trabalho, no mundo, nas questões espíritas, pelo estudo. Marco, mas você fala sempre isso. Infelizmente, é o que tem que falar, porque as pessoas não seguem e cobram soluções, mas não fazem a sua parte. Eu não faço a minha parte. Quantos furos eu identifico nas minhas condutas diariamente quanto a isso? Então, é preciso nós estarmos atentos ao que nós estamos fazendo
antes de cobrar dos espíritos. Se eu fizer uma análise bem firme, eu vou ver que eu ainda tenho vícios, eu não consigo acompanhar o evangelho, eu não faço evangelho no lugar, muitas vezes, eu aqui estou falando de mim, particularmente eu faço semanalmente, mas eu sei de muita gente que nós recomendamos a fluidoterapia espírita, a água fluidificada, recomendamos a frequência do centro espírita semanalmente para tomar o passe, ouvir a palestra. Ah, mas aquele palestrante é chato, mas está falando que eu preciso ouvir. Ninguém está na palestra espírita falando que não é para ouvir. Estão falando que eu preciso ouvir. E eu me abstenho da pessoa e foco no que ele está sendo instrumento. Então, nós não seguimos as recomendações da espiritualidade, não tenho apego ao trabalho espírita, porque tem sempre alguma coisa a mais. Uma ida ao barzinho, tem um aniversário de alguém, hoje tem um jogo do Corinthians, do Flamengo, pô, mas hoje tem um filme, vai lançar uma novo capítulo de uma série no streaming. Então, tudo vai tomando a minha agenda e as coisas de Deus espirituais vão ficando em segundo ponto. Só que os espíritos estão olhando, estão vendo e estão anotando no caderninho quantas horas eu estou dedicando. E aí vem o mérito de cada um. Não há como trazer informações. Nós não estamos fazendo o que está nas coisas terrestres que já estão na nossa mão. Como eu disse anteriormente, estudar Kardec, se dedicar com afinco. A grande tarefa do mundo espiritual, diz Emmanuel, por fim, em seu mecanismo de relação com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Ou seja, ele deixa bem claro qual é o caminho. Não é trazer nada mais, eu tenho que ir fazendo essa introdução ao curso metódico da vida espiritual, que é o Espiritismo, para depois eu ter acesso a conhecimentos maiores, que no futuro chegarão até a mim. Quando Chico Xavier citava todas as suas experiências mediúnicas com o Espírito Emmanuel, com André Luiz, ou outras experiências que ele teve, ou quando Divaldo Franco cita as suas experiências, eles não estão fazendo uma apresentação vaidosa, como alguns dizem. Eles estão dizendo para nós que eles já estão um pouquinho adiante da introdução de um curso metódico. Estão sendo promovidos a cursos mais avançados, porque se dedicaram à mediunidade. E nós ainda não conseguimos. Não se trata de baixar a autoestima, não se trata de se sentir de segunda classe. Se trata de fazer uma análise honesta, uma autocrítica honesta, e verificar que eu não investi no espiritismo, na mediunidade, da forma que eu devia ter investido. E aí eu perco a oportunidade e não sou promovido na hora que eu deveria ser. Isso é uma questão de fogo íntimo da minha relação com Jesus. É uma lição excelente para a reflexão. Dá uma passadinha lá. Jesus conosco sempre.